Olá pessoal, me chamo Natália de Ávila e hoje iremos falar sobre o quinhentismo no Brasil. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. O quinhentismo no Brasil e em Portugal designa uma importante fase da história da literatura desses países, tá? Apesar de ter se expressado de modo diferente em um do outro, tá? No Brasil, designa o conjunto de textos e autores do período colonial, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. São divididos em 2 vertentes, uma caracterizada pela ocorrência de textos de informação e outra pela ocorrência de textos de caráter catequizador. Esse período inicial de germinação das letras no nascente território brasileiro é de fundamental importância para conhecer a história do país e sua tradição literária, tá? Em relação a Portugal, o quinhentismo manifestou-se em uma produção literária voltada à expressão clássica, ou seja, foram produzidas obras que retomaram temáticas e estéticas greco-latinas, aos moldes de que propunha o Renascimento, tá? Nos primeiros 3 séculos do Brasil, a vida social e, consequentemente, a esfera econômica e cultural desenvolveram-se em torno da relação entre a colônia e a metrópole. Essa relação deu-se, então, de um modo que a colônia fosse extremamente explorada pela metrópole, o que fez com que a preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, os habitantes do território, fosse ocupar a terra, explorar o pau-brasil, cultivar a cana-de-açúcar e extrair o ouro. Essa postura exploratória foi determinante para que houvesse no território núcleos urbanos surgidos a partir dos ciclos de exploração dessas matérias-primas, tá? Destinadas à metrópole europeia. Assim, deste modo, tá? Formaram-se no Brasil ilhas sociais. Mais precisamente as seguintes, que foi a Bahia, o Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente, a exploração econômica, que foi o centro propulsor desses núcleos, havia dentre seus habitantes aqueles que manifestaram por meio da escrita os primeiros ecos da literatura no Brasil. Ou seja, as primeiras manifestações, embora tímidas, do pensamento da elite intelectual, tá? As manifestações da literatura quinhentismo podem ser divididas em 2 grupos, as quais, apesar de traços comuns, têm características que distinguem a literatura de informação e a literatura de formação ou de catequese, tá? Vamos falar então sobre a literatura de informação, tá? Os primeiros registros escritos do Brasil têm como característica a documentação do processo colonizador, que marcou os primeiros anos de povoamento. São informações que os viajantes e os missionários europeus anotavam sobre o homem e a natureza das terras que conheciam. Esses registros descritivos não pertencem à categoria literária, já que não havia uma preocupação estética em organizá-las em prol de um deleite advindo de uma leitura de fruição, ou seja, voltada ao prazer como os gerados por uma obra ficcional, tá? Porém, alguns críticos literários situam que essa produção nascente como uma rica fonte temática para escritores posteriores. Afinal, a descrição da paisagem original, dos hábitos e costumes indígenas e dos grupos sociais que nasciam nos núcleos urbanos que surgiram formou uma enciclopédia. Aqui os escritores, como os do romantismo brasileiro, recorreram para fazer uma literatura genuinamente voltada às temáticas nacionais. Assim, a embrionária produção intelectual do Brasil colônia
materializada nos relatos dos viajantes e dos missionários católicos. Tem valor não só histórico de registro de uma época, como também serviu de material temática inspirador à produção literária posterior, que teve como princípio a construção de uma literatura verdadeiramente do Brasil. A construção estabelecendo-se, então, tá, como um contratempo à produzida em Portugal. As principais produções do Brasil colônia escritas nos séculos XVI e XVII, categorizadas como informativas, são a Carta de Pero Vaz e Caminha, que foi escrita ao rei lá, Dom Manuel, referindo o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do indígena, escrita em 1500. O Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, que foi o escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Martim Afonso de Souza, 1530. Nós também temos o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, em 1576. Temos também a narrativa epistolar e os tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim, em 1583. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, 1587. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, 1618. As cartas missionárias jesuítas escritas nos 2 primeiros séculos de catequese, registradas posteriormente em antologias, como as Cartas Jesuíticas, de 1933, As 2 Viagens ao Brasil, de Hans Stenden, 1557, A Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delery, 1578, e A História do Brasil, de Freire Vicente do Salvador, 1627, tá? E esses são os principais autores e obras da literatura de informação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a literatura de formação ou de catequese. Paralelamente, as obras de formação escritas por leigos viajantes que desbravavam a colônia foram produzidas também obras de cunho pedagógico e moral, a chamada literatura de formação ou de catequese, produzida pelos missionários jesuítas, vindos de Portugal. Esses religiosos que tinham a missão de catequizar os índios deixaram cartas, tratados, crônicas e poemas, os quais se tornaram registros não só de uma prática religiosa de difusão do catolicismo, mas também registros de textos com um certo refinamento estético. Os autores mais significativos dessa vertente são os padres Manuel de Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta. Tá? O Manuel da Nóbrega nasceu em 1517 e faleceu em 1570. Ele nasceu em Aliró, Portugal, e morreu no Rio de Janeiro. Chegou à Bahia em 29 de março de 1549 e participou da primeira missa celebrada nessa localidade. Foi um dos fundadores das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Nas cartas que escreveu a Portugal encontram-se a descrição do início do povoamento das terras brasileiras. Além disso, como catequizador, seus escritos contribuíram para um estudo dos costumes da sociedade indígena Tupinambá. Tá? Desculpa. Na sua primeira carta do Brasil ao padre Simão Rodrigues, provincial em Portugal, expressa uma postura típica dos jesuítas a respeito da conversão
do indígena e a tentativa de eliminar da sua cultura certos hábitos, como o canibalismo e a poligamia, tá? A sua principal obra é o diálogo sobre a conversão do Gentio, possivelmente de 1558, em que apresenta os aspectos negativos e positivos do índio, no ponto de vista, evidentemente, de alguém interessado na conversão dos povos originais ao catolicismo, tá? Nós temos, então, Fernão Cardim, que nasceu em 1549 e faleceu em 1625. Ele nasceu em Viana de Alentejo, em Portugal, e morreu na Bahia, nos arredores da cidade de Salvador, tá? Os 3 tratados que ele escreveu foram condensados pela primeira vez na obra Tratado da Terra e da Gente do Brasil, que foi publicado em 1939. Os 2 primeiros textos de sua autoria foram o do Clima e Terra do Brasil e o do Princípio e a Origem dos Índios do Brasil. Foram publicados em inglês na coleção dirigida por Samuel Purchas, em Londres, em 1623. O terceiro texto, a narrativa epistolar de uma viagem em missão jesuítica, foi publicado em 1847 em Lisboa, por Francisco Adolfo de Varnhagen. Acho que é assim que se fala, Varnhagen. Há nessas obras o predomínio de uma descrição entusiasmada da fauna e da flora do país. Segundo ele, este Brasil já é outro Portugal, e não falando no clima, que é muito mais temperado e saio, sem calmas grandes nem frios, e donde os homens vivem muito com poucas doenças, tá? E por final, nós temos o José de Anchieta, que nasceu em 1534 e faleceu em 1597, quer dizer. Perdão. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, em Espanha, e faleceu na cidade de Heritiba, atual cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. No Brasil, participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Notabilizou-se no período colonial como poeta e dramaturgo, mas também publicou crônicas históricas e uma gramática da língua tupi, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, em 1595. Na dramaturgia, ele publicou autos inspirados nos autos do escritor português Gil Vicente, como o auto na festa de São Lourenço, encenado pela primeira vez em 1583. Quanto à linguagem, observa-se nesses autos ora o uso da língua portuguesa e ora o uso da língua tupi. Tá? Apesar de o teor religioso destinado à edificação do índio e do branco permear em sua obra poética, assim como permeou suas outras obras, nota-se em seus poemas um cuidado estético mais acentuado. A gente consegue observar este fragmento do poema do Santíssimo Sacramento, que diz o seguinte: ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Este dá vida imortal, este mata toda a fome, porque nele Deus e homem se contém. Este manjar tudo gaste, porque é fogo gastador, que com seu divino amor tudo abrasa. Tá? A presença dos símbolos religiosos comuns nos textos de catequese do quinhentismo evidencia-se em todas as estrofes desse fragmento de poema o pão como um elemento eucarístico que representa o corpo de Cristo, como no texto bíblico
no poema é alçado a símbolo capaz de suprir as imperfeições humanas, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem aí embaixo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. We can make a wildfire get away.